Muito bem, boa noite mais uma vez, meus irmãos e irmãs. Hoje, dia 5 de junho de 2024, até aqui o Senhor tem nos permitido estar em sua casa para conhecer um pouco da sua palavra. E hoje nós vamos começar a estudar. Nós já estudamos isso algumas outras vezes, mas vez por outra é bom nós recircularmos esses conhecimentos para que isso não caia no esquecimento. Nós vamos tratar sobre o dia do Senhor, o sábado cristão, domingo. Nós vamos começar hoje com uma abordagem mais natural do texto, ou do tema, por assim dizer. Então eu escolhi um livro famoso, que é o Dia do Senhor, de Joseph Pippa. Esse é um livro clássico. Se alguém quiser um dia ler sobre esse assunto, ele tem um tratado muito grande. Nós não vamos esgotar o livro de forma alguma. Eu simplesmente peguei alguns recortes que eu creio que vão ser úteis para nós. Então hoje nós vamos tentar encontrar nesses textos o tema de uma forma mais natural. Na próxima aula nós vamos ver como a confissão de fé ela aborda o assunto. Então hoje é apenas uma introdução, tentando ver os grandes assuntos que isso irá nos trazer. Então vamos começar primeiro sobre o descanso de Deus. Tá? Então aqui é um texto do Pippa, eu vou lendo à medida que lerei. Caso precise de esclarecimento, eu vou apresentando. Então diz assim, antes disso, são 3 temas: descanso de Deus, um dia em 7 e o primeiro dia da semana. Então, primeiro, descanso de Deus. Como Deus estabeleceu a guarda do sábado, ele instituiu o sábado tanto pelo exemplo dele próprio, como pelas palavras da instituição. Primeiro, ele estabeleceu o princípio da guarda do sábado, descansando ele próprio no 7º dia. Então está lá em Gênesis 2:2, que diz assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então ele estabeleceu o princípio da guarda do sábado, descansando ele próprio no 7º dia. E o termo sábado é derivado da palavra descansou, no versículo 2. Ao descansar no 7º dia da criação, o próprio Deus estabeleceu o princípio da prática da observância do sábado. Eu acho que a primeira dificuldade que a gente precisa passar para entender melhor esse assunto é entender que a palavra sábado é uma transliteração. Quando nós entendemos que a palavra sábado é uma transliteração, acho que nós conseguimos absorver melhor este assunto. Como assim? É como a palavra hot dog. Hot dog é cachorro quente em inglês, né? E nós traduzimos para cachorro quente mesmo. Aí, no caso, houve uma tradução. Mas existem palavras que nós não traduzimos, que elas acabam sendo incorporadas em nosso idioma, fica algo um pouco naturalizado pela maneira que nós tratamos ela, mas não é do nosso idioma. Vou dar um exemplo: a palavra presbítero. Você não usa isso em nenhum outro lugar, senão na igreja, né? Você não vai no banco ou na feira. Não, é uma palavra transliterada, né? Presbítero não é o nosso idioma. Ela foi incorporada, a gente entende quando chama alguém de presbítero, que é um cargo, que é uma função, faz parte então do nosso cotidiano, mas é uma palavra transliterada. Sábado também é. A palavra sábado, ela vem de descansar. Se nós tivéssemos este nome apenas, descanso, acho que nós não teríamos dificuldade, porque é assim que ela funciona no idioma dela. Agora nós trouxemos o nosso e acaba ela ficando um pouco blindada desse sentido de descansar. Mas vamos tentar passar disso. Então, ao descansar no 7º dia, Deus declara que sua obra da criação já estava completa. Vamos parar um pouco. Então, só para retomar aqui. Então, há uma instituição do descanso pelo exemplo e pelo discurso, onde o narrador diz que Deus descansou de suas obras. Então, nisto fica instituído o descanso
ao sétimo dia. Por enquanto, é um texto narrativo, não é um texto prescritivo, não é um texto legislativo. Nós não podemos esperar isso, mas está havendo uma instituição aqui. Nós já vamos voltar nisto. E aí continua Pipa, né? O descanso de Deus não foi um cessar de todo o trabalho. Deus continua a trabalhar na providência, conforme João 5,17. Meu Pai trabalha até agora, disse Jesus. E aí nós podemos completar, e eu também, né? Esta é a frase que está em 5,17. A providência é a maneira santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações dela. Isso está no breve catecismo de Westminster, na sua seção, no seu capítulo 11. Então vamos lá. Então nós vimos o sábado como uma transliteração, e aqui ele apresenta também o sábado, e aí como uma antropomorfização. O que é antropomorfização? É quando eu começo a dar características do homem, antropos, né? Antropo, homem, morfismo de forma, né? As coisas. Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu estava atravessando a rua, de repente o cachorro passou por mim, pensou que eu ia atacá-lo e fugiu. Pensar é um exagero. O cachorro não é um animal racional. Ele não executa esse tipo de função de uma forma como nós. Você talvez pudesse ser mais preciso, dentro que por instinto, alguma coisa um pouco mais própria à sua característica de animal. O pensamento, a organização mental é nossa. Mas quando eu digo isso, todo mundo entendeu o que o cachorro fez. Então, isso é uma antropomorfização. Eu dou características humanas a algum tipo de objeto, algum tipo de ente. No caso aqui, o ente é Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus descansou, não é que ele foi tirar um cochilo, não é que ele foi tirar uma pestana, palavra antiga também, não ajuda muito. Não é isso. É uma maneira de dizer que Deus cessou o seu trabalho naquele momento da criação. Ele não cessou do seu trabalho de todas as formas. Então, o que Jesus Cristo está enfatizando ao corrigir os fariseus, porque este é o motivo desta expressão, meu Pai trabalha até agora, eu também, João 5,17, é que o Senhor, Deus, continua trabalhando, e como continuou trabalhando na providência, nas suas funções de mantenedor da criação. É Ele que mantém tudo operando. Então vamos continuar. Deus também continua a trabalhar na redenção. Desde a eternidade, Ele não só decretou a queda do homem, como também a salvação de seus eleitos. Olha, então nós temos uma outra maneira de processar trabalho aqui, né? Trabalho está sendo empregado como um tipo de projeto. Deus também tem um projeto da redenção no meio dos seus afazeres. Da mesma forma que nós, embora nós tenhamos um trabalho, nós podemos estar paralelamente fazendo outro, pelo menos deixando um recorte de tempo para um outro. Vou dar um exemplo, tem muitos jovens aqui que fazem faculdade, ou já fizeram. Então, são projetos diferentes, são trabalhos diferentes, né? Que eles não se excluem, é possível fazer os dois. Então, aqui ele está entendendo o trabalho da redenção como também um trabalhar de Deus, né? E aí ele diz que desde a eternidade o Senhor está fazendo isso. Visto que ele continua a trabalhar, por que essa ênfase no descanso? Quando Deus descansou da sua obra da criação, ele declarou que sua obra estava terminada exatamente como pretendia. Nunca mais haveria necessidade desse trabalho. Estava consumado. Ele nos manda adorá-lo como Criador nos céus e na terra, e da terra. É interessante essas expressões que o Pipa utiliza. O trabalho estava consumado. Todos nós conhecemos um pouco da história do Evangelho e sabemos quando é que esta expressão ocorre. Então, perceba que o autor ele está nos induzindo a fazermos um paralelo com a obra da redenção em Jesus Cristo. Ele não anunciou, ele só está dando algumas
algumas peças para nós montarmos o quebra-cabeça que ele vai chamar daqui a pouco. Então, a ênfase está no descansar para dizer que houve uma conclusão de um trabalho. Então, cessou. Talvez a palavra melhor fosse cessar. Algumas traduções usam cessar, do hebraico. Segundo, Deus descansou para expressar deleitoso prazer que ele sentia com a sua criação. Moisés expandiu esse conceito. Lá em Êxodo 31:17 diz assim: fez o Senhor o céu e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. O termo tomou alento é um antropomorfismo, olha aí de novo. Uma figura de linguagem que Deus usa uma analogia da nossa experiência humana para dar um insight, um entendimento mais penetrante do seu ser ou de sua obra. O alento de Deus ao sétimo dia foi um alento de alegria quando contemplou a beleza e a perfeição de tudo que fizera, e eis que era muito bom. Então há uma intenção, segundo Pipa aqui, de mostrar o prazer de Deus naquilo que ele fez. Deus criou o universo, criou o mundo e se deu esse momento de contemplação. Ele olhou tudo o que fez e disse: isto é muito bom. Então houve um contentamento, um alento, um prazer. Mais uma vez, isso não é dito aleatoriamente, ele vai juntar esses fios. Então ele falou da obra consumada, do prazer, e vamos ver um terceiro. Terceiro, ao descansar no sétimo dia, Deus teve a imagem daquilo que iria providenciar para o homem. Ofereceu a Adão e seus descendentes a vida, descanso eterno. Se Adão não tivesse caído no pecado, ele teria entrado nesse descanso sem passar pela morte. Deus, ao descansar no sétimo dia, retratava o descanso prometido, portanto, seu descanso foi um tipo do nosso descanso eterno. Então, Deus descansou. A pergunta que ele está ensejando é: nós descansamos? Não responda ainda, vamos ver. É por isso que Deus não registra o fim do sétimo dia. Os primeiros 6 dias foram concluídos pelo ciclo de tarde e manhã, mas o final do sétimo dia não está registrado. O registro do dia foi deixado em aberto para retratar o descanso eterno que o Senhor providenciaria para o seu povo. O fato de que o descanso de Deus é uma promessa de descanso eterno é confirmado em Hebreus 4:1-10, onde o escritor relaciona o descanso do sétimo dia de Deus ao descanso eterno que ele preparou para o seu povo. Então é muito interessante a construção teológica, a arquitetura que Pipa está nos proporcionando por meio desse texto. Ele está dizendo que sim, Deus descansou, e está dizendo que nós não descansamos. E como ele consegue chegar nesta conclusão? Ele retira esta conclusão lá do texto de Hebreus 4:1-10, onde o autor de Hebreus diz que ainda resta um descanso eterno para o povo de Deus. E o nosso descanso eterno não é aqui. Então, é muito interessante esse pensamento. Então, o sábado, quando ele surge, ele não surge apenas como um episódio de cessamento de trabalho, mas ele possui camadas e conteúdos. Então nós vemos uma camada de conteúdo quando Deus institui como um descanso para todos, que é a primeira questão. Segundo, que Deus tem prazer neste descanso, é um descanso deleitoso. Em terceiro, esse descanso é uma marca escatológica, é uma marca para o fim dos nossos dias. E aqui nós podemos começar a amarrar estas pontas. Então, todas as vezes em que nós obedecemos o mandamento, o quarto mandamento, que é lembrar-nos do sábado, nós experimentamos estas mesmas características do sábado. Nós
paramos as nossas atividades para adorar. Esta é a primeira coisa. Nós viemos então para cá, para a igreja. Nós nos deleitamos, então há uma interioridade que tem que estar em harmonia com a minha ação. Não é assim, eu vou para o domingo, queria assistir o jogo, mas infelizmente tem para a igreja. Não, essa não é o sentimento. Então, o sentimento também deve acompanhar, né, de deleite, de prazer. Eu estou indo, vou parar para adorar a Deus neste dia. É o meu prazer. E em quarto, eu faço isso porque esta é a marca do povo de Deus. Eu estou guardando este dia porque ele é uma marca escatológica para o povo de Deus que espera um descanso. Quem não espera descanso, não descansa. Então, este é o que Pipe está nos levando. Nós vamos retomar isso no final. Vamos continuar aqui. Então, aqui são apenas alguns esboços onde o descanso de Deus é apresentado. Vamos ver agora a questão de um dia em 7. Como vimos na criação, Deus estabeleceu a obrigação moral de se guardar santo um dia em 7. E repetiu essa obrigação nos 10 mandamentos. O Novo Testamento revoga a observância do 7º dia, mas nunca a obrigação de guardar um dia em 7 como o sábado do Senhor. Então, esta informação nós temos que parar um pouco para digeri-la. Nós estamos muito acostumados a interpretar o sábado como automaticamente, naturalmente, o 7º dia. E ele está afastando as duas coisas. Ele diz, descansar em 7 é uma coisa, no 7º é outra. Então aí nós temos uma cisão. Quando nós não pensamos muito, nós vamos internalizando como se fossem coisas parecidas. Então nós estamos treinando uma mentalidade a qual nós não estamos tão acostumados. Por causa daquilo que já foi dito. Nós estamos lidando com uma transliteração e nós simplesmente vamos seguindo a vida. Mas aqui nós estamos sendo desafiados a ver duas coisas diferentes. Então o que ele está dizendo? O Novo Testamento, ele aponta ou ele cancela esse descanso no 7º dia, mas mantém ainda o conteúdo moral do descanso que devemos ter no 4º mandamento. Espero que tenha ficado claro, mas a gente vai trabalhar mais isso. Mas é só mostrar que o conteúdo moral, ele permanece, embora haja a mudança do dia em que esse descanso é executado. Mais para frente vamos solidificar isso. Continuando. Os teólogos pactuais reformados, somos nós, afirmam a unidade da Bíblia, que tudo que o Novo Testamento não revoga permanece efetivo. Por exemplo, muito daquilo que os cristãos creem e ensinam sobre o casamento e a família está revelado no Antigo Testamento. Olha só onde ele vai nos levar. A doutrina nossa do pacto e do lugar de nossos filhos no pacto se baseia, em parte, nos procedimentos com seu povo nas Escrituras do Antigo Testamento. De modo semelhante, os alicerces da doutrina do sábado, como a instituição cristã, foram construídas nas Escrituras do Antigo Testamento. Portanto, o dia em que observam o sábado era a sombra da vinda do Salvador. Quando ele veio, ele realmente fez parte de sua obra expiatória no sábado do 7º dia. Ao ficar no túmulo, sofrendo morte e sepultamento em lugar do seu povo. Quando ressurgiu no 1º dia, entrou no seu descanso. Vamos tentar entender o que está sendo dito aqui. Bom, primeira coisa, o Piper está aqui criando um cordão onde ele está amarrando a aplicação do mandamento do descanso com os demais outros mandamentos.
com as demais ordens antes. A da família é uma delas, da família que é a questão da unidade entre o homem e a mulher. Também situa a questão dos filhos do pacto. Por que os presbiterianos, eles batizam os filhos? Porque eles entendem que não foi cancelado no Novo Testamento a entrada das crianças no pacto. Não só nós temos alguns outros segmentos que nos acompanham. Mas nós entendemos que as crianças são batizadas porque no Novo Testamento não há nenhum índice seguro, claro, objetivo e direto que diga as crianças não devem entrar no pacto. Elas só devem ser batizadas ou receber o sinal quando tiverem consciência adulta. Nós não temos nenhum registro disso. Muito pelo contrário, nós vemos as crianças no Antigo Testamento recebendo o sinal do pacto ao 8º dia, onde não tem necessariamente consciência madura nenhuma. Então, a consciência madura, a qual alguns atribuem um valor muito grande, o Senhor não atribui esse valor. Ele espera a obediência da família que insira a criança no pacto. Era assim no Antigo Testamento. No Novo não houve cancelamento. Eu acho que estou me fazendo entender. O sábado também não houve cancelamento. Ninguém pode dizer, o sábado que eu digo, o sábado no seu conteúdo moral de não se lembrar. Não houve. Agora o 7º dia, houve a mudança. Já vamos mostrar isso. Mas o que ele está dizendo agora é que o Senhor, ele muda o 7º para o 8º dia, ou o 1º dia, por meio da sua ressurreição. Quando ele ressuscita no 1º dia da semana. E é então que inaugura, por causa da nova criação, porque o que é a nova criação? É a obra do Redentor. Afinal de contas, os cristãos não são regenerados. Nós não nascemos de novo. Então nós somos uma nova humanidade. E uma nova criação se inaugurou no 1º dia da semana. E é por isso que a partir do Novo Testamento, o descanso não é mais feito no 7º dia, por causa como era feito na criação, mas é agora observado no 1º dia por causa da redenção. Criação e redenção. Não são dois termos que devem ser entendidos isoladamente, são termos progressivos. A criação e após isso a redenção. A redenção joga luz sobre a questão da criação. Isso vai ficar mais claro agora nesse terceiro tópico que nós vamos entrar, que é o 1º dia da semana. Nós falamos da ressurreição e vamos levantar aqui vamos reforçar primeiro a questão da obra da redenção e vamos ver outros textos de uma forma bastante sumária, breve, que vão construindo a nossa fundamentação da mudança do 1º dia da semana. Lembrando que hoje é uma introdução, nós vamos retornar com mais força nas outras quartas-feiras. Então vamos lá. Mudança do 1º dia da semana. À medida que os apóstolos entenderam essa teologia por inspiração, mudaram o dia de celebrar o descanso eterno do 7º dia para o 1º. Veja como o Pipa ele vai construindo, o descanso eterno. Ou seja, nós guardamos o descanso eterno quando nós guardamos o dia do Senhor. Vejamos algumas evidências. Primeiro, Deus, o Filho, descansou de sua obra da redenção no 1º dia da semana como sinal de que sua obra tinha sido realizada objetivamente e que nada restava a ser feito na ressurreição. Ele entrou no gozo de sua obra e confirmou que a vida eterna tinha sido comprada. Ele está citando aqui Isaías 53, verso 10, que eu passo a ler. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ainda o 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Esta ideia aqui que deve ter no verso 11 também.
a ideia de que Jesus Cristo encontrou deleite na obra da redenção, ela ecoa o deleite que Deus sentiu na obra da sua criação. Então, da mesma forma que Deus descansou da sua obra da criação no 7º dia, Deus descansou da sua obra da redenção no 1º dia. Visto que o antigo pacto ainda aguardava com expectativa o cumprimento da obra messiânica, naturalmente para ele os dias de trabalho vêm primeiro. O dia de descanso cai no fim de semana, 7º dia. Nós, sob o novo pacto, já olhamos para trás, vendo a obra executada de Cristo. Portanto, primeiro celebramos o descanso em princípio já conseguido por Cristo, no 1º dia de semana, embora o sábado ainda permaneça um sinal que olha para frente, prevendo o descanso escatológico final. Então, a mudança da maneira em que nós olhamos o tempo, ela sofreu uma modificação. No Antigo Testamento, era ainda aguardada, mas por isso guardava-se o 7º dia. Agora, como já aconteceu, nós guardamos o 1º dia e vivemos em expectativa para um cumprimento cabal. Mas esta é a mudança que Pipe está apontando aqui, dando mais cores a essa visão escatológica do sábado. Agora, os outros textos eu vou apenas citá-los, tá? Então, a segunda evidência, Atos 27. No 1º dia da semana, estando nós reunidos, era costume da igreja se reunir para adoração nesse dia. Então, nós temos em Atos, capítulo 20, verso 7, uma reunião na cidade de Troade, organizada por Paulo. E esse é um dos poucos textos que vai mostrando a sua liturgia. Menos em Atos está lá evidente que ele se reúne no dia, no 1º dia da semana, onde há partir do pão e onde há também a pregação que se alonga até a noite, inclusive até uma pessoa dormindo morre, né? Terceira evidência, 1 Coríntios 16, 1-2. Paulo já pressupõe que as igrejas reconheçam a singularidade do dia. No 1º dia da semana, cada um de vós ponha a parte em casa, conforme sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu vier. Então, ele entende que era natural que a igreja se reunisse no 1º dia da semana e falava: já que vocês estão reunidos, por favor, recolham a oferta e vão guardando. Quando eu passar, não precisa ficar batendo na porta de um ou outro, esteja tudo mais ou menos organizado. Então, é uma praxe da igreja se reunir no 1º dia da semana. Atos 20.7, 1 Coríntios 16, 1-2. E ainda já uma carta mais tardia, né? Apocalipse é considerado a última carta do Novo Testamento, ela é uma carta mais madura. Então, veja que já está instituído a ideia do dia do Senhor. Apocalipse 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. O termo que João usa, significa um dia que pertence singularmente ao Senhor Jesus Cristo, né? Domingo vem de Dominus, de Senhor, né? Dominus Dei, né? O dia do Senhor, domingo, né? Esta expressão. Então, esses quatro textos, eles vão costurando uma tessitura muito difícil de ser rasgada. É por isso que a igreja, ela entende, não só a nossa igreja presbiteriana, mas boa parte da cristandade, que a mudança do dia do 7º foi consolidada para o 1º dia da semana, e o apóstolo João às vezes chama do 8º dia, em referência também a algumas festas do Antigo Testamento. Nós guardamos o 1º dia. Que Deus nos ajude, meus irmãos e irmãs, e agora nós vamos ainda deliberar sobre esse assunto aqui, e você que nos escuta pode vir um dia se juntar a nós. Deus nos abençoe. Amém.